Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Mais uma segunda-feira. Mais esses momentos que vamos desfrutar com esse livro, com o Livro dos Espíritos, com a presença de vocês, que sempre falamos e nunca é demais, nunca vai ser improdutivo falar da nossa gratidão, de ter a companhia de vocês, de saber que essa espiritualidade amiga, que esses irmãos do outro lado estão aqui nos iluminando, nos ajudando na assimilação desses conhecimentos, nos incentivando nessa nossa procura de nos melhorarmos moral e espiritualmente. Não, mas agora, né, Célia, que estamos aí às vésperas do Natal. Às vésperas do Natal. Então, é um momento especial para que a gente possa buscar essa mudança, essa melhora em nós como seres humanos. Né? Porque esse mês, assim como maio, Verdade. É um mês mágico, é um mês que nós ficamos mais sensibilizados, né? Mais sensíveis. Temos mais, o impulso de fazer coisas boas. Sermos mais fraternos. Mais fraternos. Porque o mês de dezembro faz isso com a gente. Mas é o mês de dezembro? Por que isso não é em outubro? Por que isso não é em setembro? Todos os meses do ano. Não são todos os meses. Nesse mês específico, a gente sente essa presença mais viva do nosso mestre aqui entre nós. É o início, comemoramos o início das nossas experiências com ele aqui conosco, nos ensinando, nos mostrando como fazer. Não aprendemos ainda, mas estamos aqui. Esteve aqui. Já melhoramos muito, né? Já melhoramos muito. Então, é sempre muito gratificante. Esse mês, mais do que nunca, a gratidão é muito grande por vocês, por esse irmão tão querido que nós temos, por toda essa espiritualidade que nos assiste. E vamos fazer a nossa prece para iniciarmos as tarefas de mais essa segunda-feira. E agradecendo sempre a Deus, nosso Pai, agradecendo pelo dom da vida que nos deste, agradecendo por mais essa oportunidade de aqui estarmos reencarnados. Ao nosso Mestre Jesus, a quem temos que manifestarmos sempre a nossa gratidão por todo esse carinho, por todo esse amor, por todo esse cuidado que dispensa a cada um de nós. Esse irmão mais velho que temos, que nos ensina sempre com as suas atitudes, quando aqui esteve conosco, com esses ensinamentos que nos deixou, que nos ensina, nos mostra, nos diz a todo momento que precisamos ser fraternos, solidários, nos amarmos. Mestre Jesus, a nossa gratidão a Ti. E te pedimos que a Tua luz esteja aqui sempre, nos iluminando, nos fortalecendo, nos mostrando esse caminho que precisamos e vamos trilhar.
Mas, acima de tudo, mestre, precisamos ser merecedores de rogar e ter todas essas graças alcançadas. Esteja conosco, graças a Deus. Graças a Deus. E a mensagem que nós trouxemos para essa semana de reflexão, que vai na tela para que vocês leiam conosco, ela diz assim: em qualquer lugar em que você esteja, não procure ser o melhor, apenas faça o melhor. Porque a nossa... Vamos refletir sobre essa mensagem, porque nas situações em que nos envolvemos, no trabalho, no nosso relacionamento familiar, na nossa convivência em sociedade, ser o melhor é a nossa preocupação primeira. E essa reflexão vem nos alertar que nós não temos que lutar para ser o melhor. Nós temos que fazer o melhor. Há uma diferença grande entre ser o melhor e fazer o melhor. Esse fazer o melhor é que vai fazer a diferença no nosso contexto social, familiar, por menor que seja, no relacionamento um com o outro, no nosso relacionamento com aquele estranho. Porque, como a doutrina sempre nos diz, nada é por acaso, então se ele depara no nosso caminho, alguma razão tem para que aquilo aconteça. Então, essa reflexão nós temos que fazer sempre, em qualquer circunstância, o nosso melhor. Procurar ser o melhor, né, Célia? Procurar ser o melhor nos traz, assim, um sentimento de vaidade. Vaidade, com certeza. Fazer o nosso melhor é nós nos colocarmos na nossa melhor versão. E, ao mesmo tempo, assim como ser o melhor destaca esse sentimento de vaidade, fazer o melhor é o de humildade. O de humildade. Essa é a grande diferença. Não, né? Perfeito. Então, fica essa mensagem para a nossa semana e vamos ao nosso estudo. Vamos ao nosso estudo. Nós estamos, né, Célia, no capítulo 9, falando sobre lei de igualdade. E nós começamos no estudo da semana passada, falando sobre essa lei de igualdade, em que a primeira pergunta que Kardec faz é que se todos os homens são iguais diante de Deus. Né? E eles nos respondem sim, todos tendem para o mesmo objetivo. E Deus fez suas leis para todo mundo. Então, todos nós fomos criados simples e ignorantes, porém iguais. Aí, Minivaldo, como a gente fala, todos nós fomos criados simples e ignorantes. Aí a gente pensa assim, Jesus também foi criado simples e ignorante. E a Virgem Maria também foi criada simples e ignorante. Todos nós. E nessa lei de igualdade, mais uma vez vem destacar isso, porque Kardec pergunta se se todos são iguais perante Deus, e ele diz que sim. A espiritualidade nos diz que sim, todos nós. Não existe privilegiados na criação. Perfeitamente.
nós vamos evoluir mais ou menos de acordo com o caminho. Com as nossas aptidões, com os nossos esforços, né? Na questão seguinte, que fala sobre a desigualdade das aptidões, né? Por que Deus não concedeu a mesma aptidão a todos os homens? Por que não? Porque Ele nos criou simples e ignorantes, mas nos deu a oportunidade de nós buscarmos as nossas aptidões. Nos deu o livre-arbítrio. Então, por isso é que nós vamos verificar os caminhos tomados por cada um de nós. E a gente sempre fala naquela sala de aula em que todos os alunos têm a mesma oportunidade de ter a mesma aula com o mesmo professor. Uns vão aprender mais, porque vão se esforçar mais, vão estudar mais, e aqueles outros que vão estudar menos, vão se importar menos. E tem aqueles medianos, né? E tem os medianos. Vão ter todos ali. E somos nós nesse caminho da vida. O professor... As oportunidades são dadas iguais. O professor está ali na sala de aula, ele não faz distinção, ele não mede as palavras dele para falar com esse, para falar com aquele, para falar com aquele. Fala para todos. Fala para todos. E cada um vai aproveitamento de cada um. O aproveitamento vai ser provocado por cada um. Pelo seu esforço, sua dedicação, né? Isso para a gente poder entrar, porque nós paramos exatamente no tópico em que a gente vai falar sobre as desigualdades sociais. Desigualdades sociais. E a primeira pergunta que Kardec faz é sobre, na questão 806, a desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza? Não. A gente já sabe que não pode ter sido. Deus não criou, nos criou todos iguais, né? Então, eles nos respondem que não. Ela é obra do homem e não de Deus. E como que se criou essas desigualdades sociais? Exatamente pelo que nós já tínhamos falado agora. Pelo esforço, pela dedicação de cada um. Como que se forma essa desigualdade em uma sala de aula? Pelo esforço, pela dedicação, pelo estudo de cada um, porque a aula foi dada para todos. Então, na nossa vida também é assim. As oportunidades foram nos dadas e são dadas para nós a cada dia. Uns aproveitam mais que o outro, uns se esforçam mais que o outro. Então, é daí que nós vamos ter essas desigualdades sociais. Porém, Deus nos criou e nos deu todas as condições igualzinha para todos nós. Agora, Nivaldo, não vamos esquecer que essas desigualdades sociais, isso não é obra de Deus, isso é obra dos homens. E como nós abusamos de tudo que nos é dado, esse nosso abuso vai causar também essa desigualdade. Tem o aproveitamento de cada um, tem a capacidade de assimilar aquilo que foi dado, as opções que tomamos, mas aí também vai entrar o nosso abuso e os nossos vícios. E aí essa questão tem um desdobramento, o item A, Kardec pergunta, essa desigualdade desaparecerá um dia? Essa desigualdade que a gente observa hoje vai desaparecer? E eles nos respondem, só as leis de Deus são eternas. Não haveis apagar-se pouco a pouco, todos os dias? E a gente observa, essa desigualdade já foi muito pior, hoje ainda é muito severa, não é, Célia? Mas a gente sabe que se estudarmos, se voltarmos os tempos, nós vamos ver que essas desigualdades já foram mais cruéis. Hoje já são um pouco mais abrandadas pelas leis sociais. Essas desigualdades desaparecerá ao mesmo tempo que a predominância do orgulho e do egoísmo forem, acontecerem. Só restará a desigualdade do mérito. Chegará um dia em que os membros da grande família dos filhos de Deus não se verão mais como de sangue mais ou menos puro.
Só o espírito é mais ou menos puro e isso não depende da posição social. Então, essa desigualdade social vai tender a desaparecer à medida em que nós começarmos a controlar essa nossa predominância do nosso egoísmo, do nosso orgulho, e nós percebermos que a gente pode viver com menos do que a gente imagina. E é como a espiritualidade diz, restará a desigualdade, mas por merecimento. Por esforço de cada um, não por abuso. Por mérito. Não porque eu quero o meu melhor, o do outro eu não quero nem saber. Não é isso. O meu egoísmo, o meu orgulho, a minha ganância, quando isso desaparecer, vai ter essa desigualdade, sim. Mas por mérito, por aproveitamento. Se a gente aqui fosse buscar um pouquinho, né, Célia? Como que seria essa igualdade ou essa desigualdade, levando em consideração o mérito? Todos precisam morar. Uns podem até morar melhor. Mas não é admissível que um more muito bem e o outro não more. É preciso que não more. Não é morar mal, não. É não more. Então, essa desigualdade por mérito é um morar muito bem, mas o outro morar bem. E por que um mora é o mínimo necessário para residir. E por que um mora muito bem? Por méritos seus, por trabalho, por dedicação, por esforço. E o outro... Porque é mais, leva a vida mais na flauta, não quer se esforçar muito, não quer. Mas não é não morar. Então, um palacete e o nosso irmão na rua. Então, essa desigualdade que a gente, infelizmente, ainda vê hoje, de um morar num palacete e o outro não ter aonde morar, ela vai tender a se equilibrar. Hoje a gente já tem condições melhores que tivemos há décadas atrás, há séculos atrás, mas precisamos ainda evoluir muito. Mas dia chegará que teremos essa igualdade, né, mais aprimorada. E olha essa questão que Kardec coloca agora. A 807. Que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os mais fracos. Não é o que acontece hoje? Essa desigualdade observa, né? Social é fruto dessa prática, disso. Né? E a espiritualidade nos responde. Merecem anátema. No teu está como? Anátema. Merecem anátema. Ai deles. Serão a seu turno oprimidos. A gente não pode esquecer da lei de causa e efeito, da lei de ação e reação, que é a mesma coisa. A gente não pode esquecer que nós estamos no ciclo das reencarnações. Então, voltando à resposta da espiritualidade, merecem anátema. Ai deles. Serão a seu turno oprimidos. Renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. Não é Kardec que está respondendo isso. São os espíritos. Renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. Aí eles nos mandam ir na questão 684,
que diz, né, Kardec também pergunta que se deve pensar dos que abusam da sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho. Isto é, a espiritualidade nos responde, isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que imponham a seus inferiores, porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. Ainda manda a gente lá na 273. Ele vai fundamentando a resposta. E é exatamente o que nós estávamos falando sobre essa desigualdade que ela tende a desaparecer. Ela ainda existe porque a nossa consciência sobre os nossos deveres, nossos direitos, a gente tem com mais clareza. Mas os nossos deveres, eles ainda são assim, a gente faz questão de deixar eles assim, obscuros. Faz questão de não ver. Eles nos deixam muito claro aqui, né, Célia? Renascerão numa existência em que suportarão tudo que tiverem feito aos outros suportarem. Porque é a justiça de Deus. É a ação, é a lei de ação e reação. É a lei do plantio e da colheita. Então, a gente precisa... Esse estudo desse livro nos traz exatamente esse entendimento para que a gente possa reflexionar como nós estamos atuando em nossas vidas com relação aos nossos irmãos, para que a gente possa perceber o que nós estamos plantando hoje. Até porque, Nivaldo... Que a gente possa começar a perceber, Célia, opa, peraí, aqui eu estava agindo de uma forma... E corrigir em curso. Chico nos diz sempre, né? Já nos disse que nós não podemos voltar e fazer mudar o nosso passado. Mas a gente pode, a partir de agora, passar a proceder de uma forma diferenciada e agindo dentro das leis divinas, das leis naturais, e ter um resultado melhor lá na frente. Ter uma colheita melhor lá na frente. Porque a gente... Vamos parar e vamos... fazer a nossa reflexão. Deus nos criou simples e ignorantes, iguais todos nós somos perante Ele. A espiritualidade acabou de nos dizer isso. Perante nosso Pai, todos nós somos iguais. Então, se eu tenho muita riqueza, não é à toa. Alguma coisa eu tenho que fazer com essa riqueza para que ela seja útil, para que ela tenha valido a pena. Não é porque nosso Pai tem preferência por mim e pelo meu irmão ele deu nada. Não é por isso. Então, está na hora da gente parar e raciocinar sobre isso. Se ele nos ama a todos, e eu tenho muito, e aquele lá tem nada, e ele convive comigo, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, eu tenho que deixar despertar algum sentimento em relação a isso. Ou a gente se questionar, né, Célia? O que a vida está querendo que eu apresente diante do que ela está me oferecendo, né? Quando nós temos recursos, a gente tem que pensar o que a gente pode fazer com uma finalidade útil com aquilo que nós temos. É para mim, pura e simplesmente? Só para o meu gozo, é só para minha... Ou nós precisamos verificar o que a gente pode fazer à nossa volta? Essas reflexões a gente tem que fazer sempre. Né? E agora,
É por isso que muita gente diz assim, não, eu não quero saber, não sabe, da doutrina espírita, não quero, não. É porque é muita responsabilidade. Te obriga a tomar decisões na vida. Mas aquele nosso irmão que hoje fala que não quer saber, um dia ele vai ter que saber, não adianta. Hoje ele não quer, mas como nós também já não quisemos. Em épocas passadas. Em épocas passadas. Hoje a gente está aqui querendo devorar, assimilar esses ensinamentos. Mas essa reflexão, o que esse livro, o que essas questões sobre essas leis de igualdade vêm nos dando, são extremamente importantes. Importante, é verdade. E a gente agora dá início a um outro tópico que é desigualdades das riquezas. Então falamos das desigualdades sociais. Isso. E agora das desigualdades das riquezas. E a primeira pergunta que Kardec faz sobre esse tópico: a desigualdade das riquezas não se origina da desigualdade das faculdades, que dá a uns mais meios de adquirir bens do que outros? Essa é a colocação que Kardec faz. A desigualdade das riquezas não se origina da desigualdade das faculdades. Então, eu tenho uma faculdade melhor ou desenvolver talentos, ou eu tenho mais mérito, mais talento que a outra pessoa, e por isso eu tenha conseguido essa superioridade, né? Essa desigualdade de riqueza. E até quando Kardec coloca, em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens. Quantas pessoas nós conhecemos, Nivaldo, que estudaram e em função daquele conteúdo intelectual que adquire. Outros não tiveram essa oportunidade. E aí lutaram mais e até conseguiram também. Mas esses meios de adquirir foi proporcionado a ele. E aproveitou. E aí a espiritualidade responde: sim e não. E da astúcia e do roubo, o que dizes disto? Como que está no seu? Da velhacaria e do roubo, o que dizes? Então, essa desigualdade das riquezas, ela pode ser, sim, fruto dessa desigualdade das faculdades. Das faculdades, dos meios que o indivíduo teve para adquirir essa riqueza. Mas ela também pode ser fruto de roubo. Ela pode ser o tempo que ele viveu e ele acumulou, guardou. De uma má forma. Tem um desdobramento. A questão 808, item A. Kardec continua, então: entretanto, a riqueza hereditária não é fruto das más paixões? A riqueza herdada. Ele faz uma colocação. E eles respondem: que sabeis sobre isto? Remonta a fonte e verás se ela é sempre pura, essa herança herdada. Sabe se no início ela não se originou de uma expoliação ou de uma injustiça? Porém, sem falar da origem, que pode ser má, acreditas que a cobiça do homem material, a cobiça do bem material, mesmo quando bem adquirido, os desejos secretos de possuí-lo o mais cedo possível, sejam sentimentos louváveis? É isto o que Deus julga, e eu te asseguro que seu julgamento é mais severo do que o dos homens.
Ele questiona aqui, né, Célia? Entretanto, a riqueza hereditária não é fruto de más paixões? Então, eles respondem que muitas das vezes nós não sabemos. Sabemos que muitas pessoas herdam fortunas, herdam impérios, mas é preciso que se verifique lá na base como foi adquirido essa fortuna. Então, remontar, né, a fonte e verás se ela é sempre pura. Muitas das vezes não foi. Sabe-se se no início não se originou de uma expoliação ou de uma injustiça. Agora, independente disso, porém, sem falar, independente de tudo isso, é preciso que quem herdou dê um fim útil, uma finalidade benéfica a essa herança. Não simplesmente adquire essa herança para o seu bem próprio pessoal. Mas olha o que é a espiritualidade. Faça a diferença. A espiritualidade nos chama a atenção. Acreditas que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, a cobiça da riqueza, os desejos secretos de possuí-la o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis, porque mesmo que aquela riqueza tenha sido adquirida de uma fonte pura, os herdeiros e o desejo desses herdeiros de adquirir essa fortuna o mais depressa possível. O que não motiva esses desejos, e é o que a espiritualidade nos pergunta, são sentimentos louváveis? É isso? Isso é o que Deus julga, e eu te asseguro que o seu juízo é mais severo que o dos homens. A gente não pode condenar a riqueza, porque se assim fosse, nosso Pai permitiria uma coisa que infalivelmente condenaria seus filhos. O problema não está na riqueza, o problema está no uso que se faz dessa riqueza. Na finalidade que se dá a essa riqueza. O problema está na minha vontade de tomar logo posse daquela riqueza, do meu desejo de a possuir logo. Esse é o problema. Que sentimento é esse? Esse sentimento alimenta o quê? Esses questionamentos que a gente tem que fazer. Aquela passagem de Jesus, que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. E é mais fácil. E ali não é camelo, aí tem uma outra explicação sobre isso. Ele não diz que não entrarão no reino, não diz isso. É difícil, é muito difícil, porque a riqueza alimenta todos esses vícios que temos, todas essas nossas vontades de abusar das coisas que nos são dadas. Esse é o problema. Então, vamos na questão 809. Aí Kardec pergunta: aos que, mais tarde, herdam uma riqueza inicialmente mal adquirida, alguma responsabilidade cabe por este fato? Olha a pergunta de Kardec. Uma riqueza mal adquirida, através de expoliação, através de uma injustiça, seja lá qual foi o meio empregado, mas ela foi mal adquirida.
Quem herda essa riqueza tem responsabilidade sobre a origem dela? E a espiritualidade nos responde: é fora de dúvida que não são responsáveis pelo mal que os outros hajam feito, sobretudo se o ignoram, como é possível que aconteça. Mas fica sabendo que muitas vezes a riqueza só vem ter as mãos de um homem para lhe proporcionar ensejo de reparar uma injustiça. Feliz dele, se assim o compreende. Se a fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a ambos será a reparação levada em conta, porquanto não raro é este último quem a provoca. Eu lembro, eu lendo essa questão aqui, sobre os casos de Chico, tem uma história dele, uma historinha de Chico, em que daquelas palestras que ele tinha com as pessoas, um irmão chega para ele e reclamando com ele que ele perdeu tudo, que o sócio dele lesou ele completamente. Aí o Chico virou para ele e falou: que bom, meu irmão, você devolveu o que você tinha tomado. Então é isso que acontece. E sem contar, né, Célia, você lembrou o caso de Chico aí, a gente tem lá no livro Ação e Reação. Ação e Reação. Quando também há uma reparação de devolução dessa apropriação indébita de um dos irmãos, um irmão, né, assassina o outro para ficar com a herança do pai, e ele tem a oportunidade de lá na frente, o único filho que ele tinha, casar e vir como neto o irmão que ele tinha lesado. Então esse irmão vem como neto para herdar, ou seja, tomar novamente posse daquilo que era dele. É a reparação. Agora, independente disso tudo, é preciso que, como nos diz aqui a espiritualidade, essa herança também tenha uma finalidade útil. Não ser utilizada para fins próprios, né? Mas sim para que haja uma reparação, como eles nos dizem aqui. Se o faz em nome daquele que o cometeu a injustiça, a reparação será levada em conta para ambos, pois muitas das vezes é este último quem a provocou. Nesse exemplo que você usou do livro Ação e Reação, a herança que foi deixada, não vamos discutir se é mal, se foi adquirida de uma forma ilícita ou não. André Luiz não diz isso para gente. Mas ela só vai chegar à mão de quem tem que chegar porque Deus permite. Permitiu. E ele permite, essa reparação. Não é para esse gozo individual, para satisfação das suas futilidades. Não é para isso. Tem uma finalidade útil. E é essa finalidade útil que tem que ser pensada, que tem que ser indagada. Nada nos chega e nada nos é tirado à toa. Para tudo tem uma razão, para tudo tem
uma finalidade útil. E é essa finalidade útil que nós temos que procurar. Questão 810. Ainda dentro desse tópico, Kardec pergunta: sem se afastar da legalidade, qualquer um pode dispor de seus bens, de modo mais ou menos equitativo. Quem o faz é responsável, depois da morte, pelas disposições que tomou? Então, entendendo essa pergunta, né, Célia? Todos nós nós podemos fazer as nossas... deixar os nossos testamentos, né? De parte, pelo menos, nós podemos dispor para quem a gente queira. É isso que Kardec está perguntando. Então, dentro desse aspecto, quem faz esse tipo de testamento, dividindo, né, depois da morte, ele vai continuar, vai ser responsável pelas disposições que tomou, pelas decisões? E eles vão responder que toda ação produz seus frutos. Os frutos das boas ações são doces. Os das outras são sempre amargos. Sempre aprendei o bem. Então, vai depender exatamente se essa disposição, se essa divisão que ele deixou depois da morte vai ser útil, vai ser proveitosa ou não, vai depender exatamente para onde ele destinou esses frutos dessas boas, dessas ações que ele tinha, né? Toda ação produz seus frutos e os frutos das boas ações são sempre doces. As das outras são sempre amargos. Então, vai depender exatamente para que ele destinou aquilo que os coube durante a vida. Até porque, Nivaldo, quando a gente... repartir esses bens igualmente, equitativamente, depois que o indivíduo passa para o outro lado, o que vai ser feito daquela divisão que ele fez é o que a espiritualidade está aqui nos dizendo. Se for feito coisas boas, positivas, coisas doces, foi empregado bem, vai trazer alegria para ele. Se foi mal empregado, se está sendo só para o seu deleite, ele vai sentir também essa amargura. A questão 811. Kardec pergunta: será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Olha a pergunta de Kardec. Será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Aí a espiritualidade nos diz: não, nem é possível. A isto se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Nós somos espíritos diferentes. Nós temos habilidades, faculdades diferentes. Aproveitamos mais ou menos. Então, nós somos diferentes. Por isso, não tem essa absoluta, essa igualdade absoluta das riquezas. Essa questão ainda tem um desdobramento. Nós voltamos nela semana que vem, porque o nosso horário já perfeitamente. Já terminamos o horário hoje e nós vamos parar por aqui. Na semana próxima
A gente volta então a essa questão 811, especificamente no item A. Então vamos agradecer a todos vocês que estiveram conosco durante essa noite, durante esse nosso estudo do Livro dos Espíritos, pedindo sempre a Deus que nos ilumine, nos proteja, nos guie, a Francisco de Assis, a Fabiano de Cristo e aos nossos mentores, para que possamos estar sempre afinados com essas leis divinas e a cada dia percebendo um pouco mais da importância de nós tomarmos as rédeas de nossas vidas e fazermos as mudanças necessárias para que a gente possa dar esse pequeno passo em direção à luz. Que tenhamos uma semana abençoada. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz. Muita paz.